Você alguma vez se deu conta de que precisava da opinião dos outros para se sentir bem? Ou buscava coisas externas para preencher vazios internos? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Mentalidade Invicta. Hoje, vamos entender juntos como encarar pensamentos e emoções que evitamos por insegurança. Entenderemos como estar bem na nossa própria companhia, sem a busca incessante por distrações e compromissos infundados. Se você é novo no canal, peço que me ajude se inscrevendo e dando like. Isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é valioso e a entregar para mais pessoas. Respire fundo e vamos lá. Pilar 1. A dependência emocional é uma prisão invisível. Aquele momento em que você não consegue estar sozinho em casa sem uma música alta tocando ou sem estar conectado com as pessoas, seja pessoalmente ou virtualmente, muitos de nós não nos sentimos bem em ficar a sós com o nosso próprio subconsciente. Muitas vezes, nos distraímos constantemente ou estamos cheios de compromissos apenas para não encarar nossos próprios pensamentos. Estar em silêncio nos obriga a encarar pensamentos e emoções que evitamos, como inseguranças, arrependimentos ou incertezas sobre o futuro. Essa fuga constante não acontece por acaso. Quando dependemos emocionalmente de estímulos externos, pessoas, conversas, redes sociais, validação, estamos sem perceber terceirizando nossa paz. Passamos a acreditar que o bem-estar vem de fora, quando na verdade ele deveria nascer de dentro. A dependência emocional funciona como uma prisão invisível, porque não tem grades aparentes. Ninguém nos obriga a pegar o celular, a preencher cada minuto com ruído ou a buscar aprovação. Ainda assim, sentimos ansiedade quando o silêncio se aproxima. O problema não é o silêncio em si, mas o que ele revela. Ao evitar estar sozinho, evitamos o confronto com quem realmente somos quando não há plateia. É nesse espaço que surgem perguntas difíceis. Quem sou eu sem o olhar do outro? O que me sustenta quando ninguém me valida? Essas perguntas assustam, porque exigem responsabilidade emocional e autoconhecimento. Do ponto de vista estoico, essa dependência nos torna vulneráveis, pois colocamos nosso equilíbrio nas mãos do que não controlamos. Pessoas mudam, se afastam, decepcionam. Quando nossa estabilidade depende delas, qualquer ausência se transforma em dor, qualquer rejeição em colapso interno. Aprender a ficar em silêncio, a estar consigo mesmo, não é isolamento, é fortalecimento. É nesse momento que começamos a construir autonomia emocional. Aos poucos, o silêncio deixa de ser um inimigo e se torna um mestre, mostrando onde ainda somos frágeis e onde precisamos crescer. Você percebe que atingiu a autossuficiência quando consegue estar bem consigo mesmo, até quando está sozinho. Você vê pessoas curtindo sem você, mas aquilo não te afeta. Se você está angustiado por causa de eventos externos, a sua dor não se deve à coisa em si, mas à sua estimativa dela, e isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. Marco Aurélio. Você entende que a verdadeira felicidade não se encontra fora, mas dentro de nós, acessível a todos a qualquer momento. Talvez aquilo que você achava que precisava fosse na verdade um peso. Muitas vezes acumulamos dependências emocionais, materiais e sociais sem perceber. Romper essa prisão invisível é o primeiro passo para uma vida mais serena, consciente e livre. Porque quem aprende a sustentar a própria companhia já não implora por atenção, escolhe conexões. Pilar 2. O desejo nasce da falta, não da necessidade. Desejar não é errado, mas desejar compulsivamente é sinal de vazio. Muitos desejos não surgem porque algo é essencial, mas porque estamos tentando anestesiar desconfortos internos. Os estoicos já alertavam: quem precisa de pouco é verdadeiramente rico. Quando você entende isso, percebe que menos desejo significa mais liberdade. Você já se perguntou por que deseja tanto certas coisas, mesmo quando no fundo sabe que não precisa delas? O desejo por si só não é o problema, ele é humano, natural, faz parte da experiência de estar vivo. O problema começa quando o desejo deixa de apontar para algo que acrescenta e passa a ser apenas uma tentativa de preencher um vazio interno.
Muitos dos desejos que carregamos hoje não nascem da necessidade real, mas da fuga silenciosa de desconfortos internos, solidão, insegurança, comparação, medo de não ser suficiente. Desejamos para anestesiar, compramos para esquecer, buscamos para não sentir. Os estoicos perceberam isso há séculos. Eles não eram contra o desejo, eram contra a escravidão a ele. Quando Epicteto dizia que quem precisa de pouco é verdadeiramente rico, ele não falava de pobreza material, mas de independência emocional. Quem precisa de muito para estar em paz, vive refém das circunstâncias. Quem precisa de pouco, carrega a liberdade dentro de si. Menos desejo não significa menos ambição, significa mais clareza, significa escolher o que vale a sua energia e abandonar o que só existe para tapar buracos emocionais. Pratique momentos de solitude, desligue estímulos externos e apenas observe seus pensamentos. Já teve aquele dia em que você passa o dia se sentindo inquieto? Nada aconteceu, mas parece que você não consegue estar em paz. Pois bem, isso pode se dar ao fato de você não querer confrontar seus próprios pensamentos obscuros. Muitos deles podem estar atrelados ao passado. Para isso, se permita um momento sozinho para pensar no passado. O que pode ter ocorrido essa semana que desencadeou esses sentimentos? Por que me sinto assim? Feche os olhos e permita que sua mente reflita sobre como você está levando sua vida. Sente-se cansado? Deprimido? Identifique essas emoções, mas não deixe-se mergulhar nesse mar de lamentações. Lembre-se, é apenas um momento para refletir. Quando você reduz desejos compulsivos e o apego ao passado, algo curioso acontece. O silêncio aparece, e junto com ele, a paz. Não porque você conquistou tudo, mas porque parou de fugir de si mesmo. Pilar 3. O medo do silêncio revela o caos interno. Se você não consegue ficar em silêncio, talvez não seja o silêncio o problema, talvez seja o que ele revela. O silêncio não cria pensamentos, ele apenas retira as distrações que os escondiam. Aprender a apreciar o silêncio é um ato de coragem. Talvez seja por isso que tantas pessoas fogem dele. Preenchemos cada espaço vazio com ruído, música o tempo todo, vídeos automáticos, conversas rasas, notificações constantes. Não porque gostamos tanto assim, mas porque tememos o que aparece quando tudo para. O silêncio funciona como um espelho, e nem todos estão prontos para se olhar sem filtros. Quando o barulho cessa, surgem perguntas incômodas. Estou vivendo de acordo com meus valores? Por que me sinto inquieto mesmo tendo tudo? O que venho evitando sentir? Coloque seus sentimentos no papel. Escrever em um diário muitas vezes tira o peso que eles têm sobre você. É como se desabafasse com um amigo. Você se compreende melhor. Investigue esses sentimentos incômodos sem medo e sem julgamento. Você é seu melhor amigo, não seu pior inimigo. Pratique a autocompreensão. Fale com si mesmo da mesma forma que falaria a um amigo. Desabafe, se perdoe, se apoie. Lembre-se, a autodisciplina é um caminho, não um destino. Haverá dias em que falharemos, em que a motivação diminuirá ou cederemos à procrastinação. A chave é abordar esses momentos com autocompaixão e um compromisso de voltar ao caminho. A vida é como uma série de televisão. Se você não gostar do episódio de hoje, basta esperar pelo próximo. Pilar 4. Estar só não é estar vazio. Solidão não é a ausência de pessoas, é a ausência de si mesmo. Há quem esteja cercado de gente e ainda assim se sinta vazio. E há quem esteja só e em paz. A mente madura aprende a apreciar a própria companhia antes de buscar a dos outros. Estar só é, muitas vezes, o primeiro encontro verdadeiro consigo mesmo. Quando cessam as distrações e o ruído externo diminui, surge um espaço interno que antes estava ocupado por expectativas alheias, comparações e necessidades de aprovação. É nesse espaço que a identidade começa a se fortalecer. A mente imatura teme a solidão porque confunde silêncio com abandono. Já a mente madura entende que a própria presença é um abrigo. Ela não busca pessoas para preencher vazios, mas para compartilhar plenitudes. Não se aproxima por carência, mas por afinidade. Quando aprendemos a estar bem sozinhos,
mudamos a qualidade das nossas relações. Deixamos de tolerar migalhas emocionais, de insistir onde não há reciprocidade. A solidão deixa de ser castigo e se torna filtro. Só permanece quem soma, quem respeita, quem caminha no mesmo ritmo. O estoicismo nos ensina que aquilo que é essencial não depende do externo. A tranquilidade, a clareza e a dignidade nascem da relação que cultivamos conosco. Quem se conhece não se perde na ausência do outro, porque carrega dentro de si um centro firme. No final de cada dia, pense em 3 coisas pelas quais você está agradecido. Pode parecer forçado no início, mas te garanto que vale a pena. Seja detalhista. Hoje estou agradecido pelo café da manhã que pude apreciar. Embora o dia tenha sido exaustivo, agradeço pela capacidade de lidar com todas as barreiras que se levantaram contra mim. Sim, sei que possuo a capacidade de não me deixar abater, e sim levantar-me mais forte a cada dia, e pelo apoio e amor incondicional dos meus pais. Faça isso diariamente. Encontre coisas pelas quais você está grato. A gratidão não só te faz se concentrar no positivo, como dissipa as coisas negativas que você pensa sobre si mesmo. Tira o foco de tudo que te falta e transfere para o que você já tem. Os estoicos nos ensinam que a chave para uma vida serena e feliz não está em desejar mais, mas em aprender a apreciar o que já temos. Aprender a ficar em silêncio não é passividade, é disciplina. É sentar com o desconforto sem tentar apagá-lo. É observar seus pensamentos sem se tornar escravo deles. No início dói, porque o caos interno quer ser ouvido. Mas se você permanece, algo começa a se organizar. A mente desacelera, as emoções se acomodam e o que antes parecia um turbilhão se revela apenas como pensamentos pedindo atenção. O silêncio não te enfraquece, ele te estrutura. Pilar 5. Quem deseja demais, nunca se satisfaz. O desejo exagerado cria um ciclo cruel. Conquista, prazer curto, nova falta, novo desejo. A apreciação quebra esse ciclo. Ela ensina a saborear o presente sem ansiedade pelo próximo estímulo. Sabedoria é saber parar. Quem deseja demais vive sempre projetado no futuro. Mesmo quando conquista algo, a mente já está inquieta, buscando o próximo objetivo, a próxima validação, a próxima sensação. O prazer não se fixa porque o desejo não sabe descansar. Esse ciclo gera insatisfação crônica. Nada é suficiente por muito tempo. Pessoas se tornam meios, conquistas se tornam degraus, e a própria vida passa a ser apenas uma espera constante por algo que nunca chega a saciar. A apreciação, ao contrário do desejo compulsivo, ancora a mente no agora. Ela não elimina ambições, mas coloca limites. Ensina que nem tudo precisa ser consumido, respondido ou conquistado. Algumas coisas precisam apenas ser vividas. O estoicismo nos lembra que quanto mais dependemos do externo para sentir prazer, mais frágeis nos tornamos. Quem não sabe parar se torna escravo do próprio impulso. Já quem aprende a conter o desejo, desenvolve liberdade interior. Saber parar é um ato de poder, não de fraqueza. É escolher consciência em vez de impulso, profundidade em vez de excesso. É entender que a verdadeira satisfação não vem de ter mais, mas de precisar de menos. Quando o desejo é educado, a mente se aquieta, e nesse silêncio surge algo raro hoje em dia: contentamento. Pilar 6. O subconsciente não é inimigo, é mensageiro. Muitos fogem da própria mente porque têm medo do que ela guarda. Mas ignorar o subconsciente não o silencia, apenas o fortalece. Quando você aprende a ouvir, os conflitos internos começam a se organizar. A apreciação começa quando você aceita ouvir-se a si mesmo. O subconsciente se manifesta de formas sutis: ansiedade sem causa aparente, irritação desproporcional, cansaço emocional, padrões repetidos de comportamento. Ele fala através de sinais, não de palavras. Quando não é ouvido, ele grita. Tratá-lo como inimigo é um erro comum. Pensamentos desconfortáveis não surgem para nos destruir, mas para nos alertar. Eles revelam feridas não resolvidas, desejos reprimidos, limites que foram ultrapassados. O desconforto não é punição,
é informação. A mente disciplinada aprende a observar sem julgar. Em vez de lutar contra o que surge, ela investiga. Por que isso me afeta? O que essa emoção quer me mostrar? Essa postura transforma conflito em clareza. Do ponto de vista estoico, não controlamos o surgimento dos pensamentos, mas controlamos a forma como respondemos a eles. Ao acolher o subconsciente com razão e presença, retiramos dele o poder de nos sabotar e o transformamos em aliado. A apreciação profunda nasce desse diálogo interno honesto. Quando você se escuta, deixa de buscar respostas desesperadamente fora. A mente se organiza, o ruído diminui e aquilo que antes parecia caos passa a fazer sentido. Ouvir-se a si mesmo é um ato de coragem silenciosa. É nesse espaço que a verdadeira maturidade emocional começa. Pilar 7. Prazer constante enfraquece a mente. Uma mente que precisa de estímulo o tempo todo perde a capacidade de se sustentar sozinha. O estoicismo ensina: o excesso amolece, a moderação fortalece. Aprender a apreciar momentos simples é treino mental. O prazer constante anestesia a percepção. Quando tudo precisa ser intenso, rápido e estimulante, o simples perde valor. A mente se torna dependente de picos emocionais e passa a rejeitar o comum, o calmo, o silencioso. Esse excesso cria fragilidade. Qualquer tédio vira sofrimento, qualquer pausa vira ansiedade. A pessoa já não suporta estar consigo mesma sem algum tipo de distração, porque não treinou a própria presença. O estoicismo vê a moderação como disciplina, não como privação. Reduzir estímulos é fortalecer a mente, é reaprender a sentir satisfação em pequenas coisas, uma caminhada sem fones, uma refeição sem pressa, um momento de silêncio consciente. A apreciação do simples é um exercício diário de autonomia emocional. Ela devolve à mente a capacidade de sustentar o próprio equilíbrio, sem depender de recompensas externas o tempo todo. Quem treina a moderação desenvolve resistência interna. Não se desespera com a ausência de prazer imediato, nem se perde quando ele aparece. Aprende a usufruir sem se tornar escravo. A mente forte não precisa de excesso. Ela encontra estabilidade na simplicidade, e é aí que mora a verdadeira liberdade. Pilar 8. Quem aprecia, não inveja. A inveja nasce da comparação constante. A apreciação nasce da presença. Quando você valoriza sua própria trajetória, a vida dos outros perde o poder de te inquietar. A mente invicta não compete, ela se constrói. A inveja é um sinal de desconexão interna. Ela surge quando o olhar está sempre voltado para fora, medindo o próprio valor a partir do progresso, das conquistas ou da aparência alheia. Nesse estado, qualquer sucesso do outro soa como uma ameaça. A apreciação rompe esse padrão porque devolve o foco para o que é real e presente. Quando você reconhece seu próprio esforço, suas batalhas silenciosas e seu ritmo único, a comparação perde sentido. Cada caminho tem um tempo, e a mente madura entende isso. O estoicismo ensina que comparar-se é desperdiçar energia com aquilo que não está sob nosso controle. A vida do outro não diminui a sua. O progresso alheio não rouba o seu valor. A inveja nasce da ilusão de escassez. A apreciação revela que cada um constrói dentro das próprias possibilidades. A mente invicta não compete, ela se constrói. Quem aprecia o que tem não se sente atrasado, sente-se em movimento. E quem está verdadeiramente em movimento não precisa provar nada, apenas continuar. Pilar 9. A aprovação externa é uma prisão invisível. Quando sua paz depende da opinião dos outros, você entrega sua vida emocional nas mãos de quem nem sempre sabe o que faz. Buscar aprovação constante é viver em estado de alerta, é nunca descansar. A mente invicta aprende cedo. Quem vive para agradar, esquece de viver. A busca incessante por aprovação cria uma identidade frágil. A pessoa se molda conforme o ambiente, muda de postura conforme o olhar alheio e aos poucos perde contato com aquilo que realmente acredita e sente. Vive em adaptação constante, e isso cansa. Essa prisão é invisível porque parece virtude. Agradar, ser aceito, evitar conflitos, tudo soa como maturidade, quando muitas vezes é apenas medo de rejeição. O preço é alto.
silenciar vontades, ignorar limites, trair a própria essência. O estoicismo ensina que não controlamos a opinião dos outros, apenas nossas ações e valores. Quando baseamos nossa paz no julgamento externo, nos tornamos reféns de algo instável, mutável e imprevisível. A mente invicta entende que desagradar faz parte do caminho. Nem toda verdade será bem recebida. Nem toda escolha será aplaudida. Ainda assim, ela permanece firme, porque está alinhada consigo mesma. Libertar-se da aprovação externa é recuperar a própria voz, é trocar aplausos por integridade, aceitação por autenticidade. Quem deixa de viver para agradar, começa finalmente a viver com propósito. Pilar 10. Apreciar é um ato de autonomia. No fim, apreciar em vez de desejar é recuperar o controle da própria vida. É dizer, eu não preciso fugir de mim. Eu não preciso provar nada. Eu estou inteiro agora. A mente invicta não é a que nunca deseja, mas a que não é escrava do desejo. A apreciação é um posicionamento interno. Ela não depende das circunstâncias serem perfeitas, nem da vida estar resolvida. Surge quando a mente deixa de reagir automaticamente aos impulsos e passa a escolher conscientemente como se relacionar com o mundo. A autonomia nasce nesse ponto. Quando você aprecia, já não corre atrás do próximo estímulo para se sentir vivo. Você sustenta a própria presença. O tempo desacelera, a ansiedade perde força e o agora deixa de ser apenas um intervalo entre desejos. O estoicismo ensina que a liberdade verdadeira é interna. Não está em ter tudo, mas em não ser dominado pela falta. Quem aprecia, governa a si mesmo. Quem deseja sem medida é governado. A mente invicta reconhece seus impulsos, mas não se ajoelha diante deles. Ela observa, escolhe e segue. Não vive em negação, mas em domínio. No fim, apreciar é um ato silencioso de poder. É viver sem pressa, sem comparação, sem dependência. É estar em paz consigo mesmo. E isso, por si só, já é vitória. Se esse conteúdo fez você refletir, talvez seja um sinal do que o seu eu interior quer que você ouça. Menos barulho, menos ruído, mais apreciação, mais paz. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas. Se você chegou até aqui, comente "Gratidão", assim saberei quem chegou até o final. Temos também um e-book exclusivo no link da descrição, que contém centenas de ensinamentos além desses. Gratidão e até o próximo vídeo.